nossos convidados. Sr. Antônio Carlos Valente, presidente da Tele Brasil e da Telefônica Vivo. Sr. Carlos Valente, presidente em exercício da Anatel. Sr. Luiz Alberto Garcia, presidente do Grupo Algar. José Formoso, presidente da Embratel. Francisco Valim, presidente da Oi. Carlos Centeno, presidente da Claro. Sr. Manuel Horácio, presidente do Conselho Administrativo da TIM. Aloysio Pio, Conselho de Administração da Nokia Siemens Network. Hélio Graciosa, presidente do CTFB. Silvio Vince, presidente da APIPrest. Demais participantes, senhoras e senhores. Bom, eu trouxe uma carta aqui que eu ia chamar de Carta de Brasília, mas o Levi foi mais ágil e leu antes a Carta de Brasília. Então eu vou chamar de Carta do Ministério das Comunicações, talvez. Mas você vai ver, Levi, que nós estamos de acordo em praticamente tudo. Em alguns pontos, maior ênfase, em outros, talvez nem com tanta ênfase, e podemos eventualmente ter algum ponto onde divergimos, mas nada impede que um diálogo seja travado para aproximar as posições desse ponto. Como eu disse ontem, nos últimos anos, o governo tem perseguido com sucesso o objetivo que nós estabelecemos ainda em 2003, que foi colocado no nosso plano plurianual para o período de 2004 a 2007, e lá estava expresso que a principal missão do governo no próximo período seria desenvolver um mercado de consumo de massa no Brasil, eliminar a imensa mancha que sempre foi a exclusão social e combater com vigor a desigualdade entre cidadãos e entre regiões do país. Nesse período, conseguimos tirar da pobreza extrema milhões de brasileiros. Perto de 40 milhões foram alcançados pela classe média, passando a consumir e ajudar o Brasil a atravessar com relativa tranquilidade todo esse período de crise mundial. Consolidamos, afinal, a tão sonhada estabilidade macroeconômica, registrando neste ano, no ano passado, os menores níveis de desemprego de sua história, caminhando para ter juros compatíveis com uma economia de primeiro time global. Hoje estava vendo no jornal, o Banco Central baixou os juros para 7 meses, significa 1,98 de juro real. E reduzimos nossa dívida cerca de metade do que ela representava em termos de porcentagem do PIB. Esse quadro refletiu-se no mercado de serviços de telecomunicações. Já atingimos 256 milhões de terminais ativos na telefonia móvel, sendo que apenas no ano passado foram acrescidos 40 milhões de novos aparelhos ativos. A banda larga móvel, lançada com tecnologia 3G em 2008, já conta com mais de 56 milhões de terminais ativos. No ano passado, mais 6 milhões e 300 mil domicílios passaram a ter conexões com a internet. Isso significou que nós passamos de 27% no final de 2010 para 38% dos domicílios com internet em um ano. Embora os números de 2012 ainda não estejam disponíveis, o Ministério das Comunicações calcula que podemos fechar este ano com a internet presente em perto de metade dos 57 milhões de lares brasileiros. E a esses números, devemos sempre somar outros indicadores que mostram a força do nosso mercado. Por exemplo, o que vem acontecendo com as assinaturas de TV, que já estão presentes em quase 15 milhões de lares, e é um segmento onde nós temos experimentado um crescimento de 15% ao ano desde 2010. Eu digo que esse ano vai se repetir.
Essas marcas são extremamente importantes para todos nós que, no governo ou na iniciativa privada, engajamos nossos esforços para expandir os serviços de telecomunicações no Brasil e acompanham o próprio vigor da economia do país e cria um caminho para o desenvolvimento. Eu quero fazer uma avaliação crítica do setor. Nossa opinião é que houve uma clara defasagem entre o potencial e o anseio de crescimento do mercado e a disposição de investimentos, o planejamento de investimentos por parte das nossas empresas. Creio que foi essa a origem das dificuldades que vivemos recentemente, que levou à medida cautelar da Anatel, que, apesar de dura, foi inevitável. Não tinha agência alternativa a não ser aplicar uma medida coletiva numa situação que ameaçava sair de controle. Salvaguardar o interesse dos consumidores é prioridade, tanto quanto promover o crescimento do setor. Sua Excelência o Consumidor exige e merece um tratamento especial. Como desdobramento da medida cautelar adotada, a Anatel estabeleceu compromissos com as empresas e metas para a qualidade do atendimento que devem ser perseguidas com determinação. Afinal de contas, são poucos os grandes mercados mundiais que continuam demandando serviços no nível em que isso ocorre no Brasil. Na China, com certeza, ocorre. Na Índia pode ser parecido. Mas afora esses países de populações gigantescas, nenhum oferece possibilidades de crescimento como o nosso país em ambiente de segurança regulatória e estabilidade econômica. Tudo isso que alcançamos e que ainda estamos buscando deve ter como alicerces políticas públicas coerentes, sólidas e bem estruturadas. A partir de 2010, essas políticas passaram a ser organizadas sob o guarda-chuva do Programa Nacional de Banda Larga. Além disso, a Anatel vem avançado em melhorias regulatórias que inegavelmente empurram o setor no rumo da modernização e das melhores práticas concorrenciais. Eu quero dizer que eu concordo com a sua visão expressa na carta que nós temos que ter previsibilidade. Isso é absolutamente fundamental. Mas eu acho que ter previsibilidade não quer dizer que nós devemos manter o quadro regulatório sem qualquer mexida e sem evolução. Acho que é importante buscar o aperfeiçoamento. Assim, estamos conseguindo massificar a banda larga a um preço razoável. Do mesmo modo, começamos a levar a todas as regiões do país os serviços que antes estavam apenas nos grandes centros. Devemos pensar agora em grandes questões que passam por revolucionar toda a infraestrutura nacional, multiplicando os resultados que já foram repetidos. E faremos isso igualando as oportunidades entre os brasileiros que moram nas cidades e no campo, e entre aqueles que moram no sul e no norte, podia ser do leste e do oeste. Com a licitação da faixa de 2,5 GHz, vamos levar a banda larga móvel a todo o Brasil. Inicialmente, o 4G estará presente nas regiões metropolitanas e nas grandes e médias cidades. Já o 3G será levado a todos os 5.565 municípios do país. Faremos isso de forma bastante rápida e planejada, tendo como base uma série de obrigações de cobertura assumidas pelas empresas na recente licitação dessa faixa. Não podemos nos esquecer, contudo, de que as obrigações de oferta da banda larga móvel assumidas no leilão valem somente para a área urbana das sedes municipais. E parcela expressiva da população brasileira reside fora dessas áreas. Por isso é necessário pensar em ações específicas para o atendimento da área rural. A faixa de 450 MHz atingirá as áreas rurais e todas as sedes municipais e estamos fazendo um grande trabalho para que ela sirva de suporte para a operação de tecnologia LTE, que possibilita conexões a grandes velocidades. Aqui, aproveito para salientar a importância do apoio que temos recebido dos fabricantes e das operadoras brasileiras, em particular da Qualcomm, da Huawei, da TIM, que se associaram no processo de desenvolvimento dessa tecnologia.
reitero o convite para que todos participem desse esforço nacional e tenham a capacidade de gerar demanda, promover a pesquisa e o desenvolvimento e estimular a industrialização do nosso país. Com as licitações que fizemos em junho, temos um passo importante, mas que não é o único. Nós estamos planejando licitar a banda larga faixa de 700 MHz. Nós estamos de acordo com essa questão que foi colocada na tarde. Com isso, queremos levar a banda larga móvel de altíssima velocidade para além das sedes do município. Tanto o Ministério quanto a Anatel vem realizando estudos que serão debatidos com o setor e a sociedade como um todo, e isso nos possibilitará encontrar o melhor modelo para licitar a faixa. Nesse sentido, é importante deixar claro, desde já, que temos tomado todo o cuidado para harmonizar o uso dessa faixa com o plano de transição para a TV digital brasileira. Quem todos sabem, a faixa é grande parte ocupada já pela radiodifusão. A destinação da faixa de 700 MHz para os prestadores de serviços móveis não poderá, em momento algum, fazer com que cidadãos brasileiros corram o risco de ficar sendo o mais universal dos nossos serviços, que é a televisão, presente em pelo menos 95% dos domicílios. Na verdade, tem uma cobertura de 98%, mas domicílios que têm televisão é 95%. Do mesmo modo, essa transição terá de ser feita de modo que radiodifusores públicos e privados, de pequeno e de grande porte, tenham as condições econômicas suficientes para a garantia de continuidade de seus negócios face aos custos da digitalização. Feitas essas observações, é fundamental termos em mente que com a faixa de 700 MHz poderemos romper mais uma fronteira da banda larga móvel com competição e preço baixo. Isso porque, além de municípios de médio porte, era uma tecnologia adequada para as periferias dos grandes centros, que muitas vezes não tem cobertura satisfatória de rede fixa. A faixa de 700 MHz poderá dinamizar o uso do espectro e complementar os esforços dos operadores após o desenvolvimento das telecomunicações na área rural a partir da faixa de 450 MHz. Com ela, promoveremos a competição dos pequenos municípios também na área rural. Ter acesso a diferentes opções de prestadores de serviço deixará de ser um privilégio para quem mora nas grandes cidades. Será uma realidade presente na vida de todos os brasileiros, inclusive os que moram no campo. Para expandir a banda larga móvel, temos de pensar também em fortalecer as redes de fibras ópticas que formam os grandes backbones nacionais. Elas permitirão o escoamento desse tráfego que cresce exponencialmente. Hoje, apenas cerca de 2 mil municípios são servidos por backbone de fibra óptica. Queremos mais que dobrar esse número, atingindo cerca de 90% dos municípios brasileiros. Na verdade, tem municípios que não conseguem fazer isso por conta da dificuldade geográfica e outras, mas é importante expandir as nossas redes. Para além dos grandes backbones nacionais, temos de enfrentar a questão da banda larga fixa nas cidades. Não podemos fechar os olhos para a baixa disponibilidade dos acessos no país, cuja base vem crescendo a um ritmo bastante inferior ao da banda larga. A realidade atual é que menos da metade dos municípios estão na área de cobertura das redes da banda larga fixa. Ou seja, se o cidadão pegar o telefone e ligar para contratar o serviço, vai ouvir que não há disponibilidade de rede. Isso tem que ser enfrentado. A nova lei de TV por assinatura e as outorgas que começam a ser dadas pela Anatel já são um grande fomento para isso, uma vez que possibilita a construção de redes de cabo. Mas nós temos que ir além e impulsionar as redes de altíssima capacidade nas cidades. Redes baseadas em fibra óptica que cheguem o mais perto possível da casa, se não até a própria casa do usuário. Vamos conseguir isso por meio de um arranjo institucional que incentive empreendimentos compartilhados e evite investimentos duplicados de forma ineficiente. Acabamos de enviar à Presidência da República uma proposta de decreto de compartilhamento de infraestrutura que dispõe de obras executadas pelo poder público, tais como rodovias, redes de saneamento ou linhas de transmissão de energia, que devem prever em seus projetos a construção conjunta de fios para telecomunicações. A medida proposta representa um grande estímulo para a expansão de infraestrutura
especialmente tendo em vista as obras do quadro. O mesmo texto dispõe sobre como deve ser regulado o compartilhamento de infraestruturas existentes de concessionários de serviços públicos. Propõe, por exemplo, regras mais claras para o compartilhamento de postos de energia elétrica pelo setor de telecomunicações. No mesmo sentido, propõe um procedimento padrão para que empresas de telecomunicações implantem suas redes aproveitando a construção de obras públicas e paguem, com isso, apenas o custo específico da infraestrutura que será usada para o serviço. Ao mesmo tempo, a Anatel está trabalhando em torno de medidas regulatórias que terão um profundo impacto positivo no compartilhamento de infraestrutura. O Plano Geral de Metas de Competição, ou PGMC, que está em fase final de análise pelo Conselho Diretor da Anatel, a relatoria do Conselheiro Teixeira. As propostas que fazem parte do PGMC incluem disciplinar como as empresas de telecomunicações deverão compartilhar entre elas suas infraestruturas, sejam elas passivas, como dutos e outras instalações, sejam ativas, como equipamentos da rede. Isso dará mais racionalidade ao investimento, possibilitando que passemos de uma competição, às vezes irracional, na qual infraestruturas são duplicadas, para uma competição mais baseada em qualidade, preço e atendimento. Além disso, o PGMC que está sendo debatido estabelece regras diferentes para empresas de portes diferentes, tomando por base o seu poder de mercado significativo. A ideia é propiciar melhores condições de competição para aqueles que estão chegando ao setor. Entre outros pontos, as medidas que podem ser implantadas contêm mecanismos para corrigir as distorções de preço entre chamadas feitas entre terminais de uma mesma operadora e chamadas feitas para terminais de outras operadoras, além de medidas que visam diminuir as tarifas de roaming, de voz e dados cobrados pelas operadoras dentro do país. Por último, temos dedicado nosso apoio ao projeto de lei geral das antenas em tramitação no Congresso Nacional. Nós começamos a discutir isso e houve um grande interesse dos parlamentares, achando que era razoável o governo, em vez de ser autor e ficar brigando para ser autor do projeto, assessorar, e é isso que nós estamos fazendo, tentando ajudar os parlamentares a fechar um projeto que provavelmente vai tramitar mais rapidamente no Congresso por conta disso. Acreditamos que no ambiente de debate democrático no Congresso será possível construir uma lei moderna que facilite a expansão de infraestrutura de redes de telecomunicações sem deixar de cuidar da proteção do nosso patrimônio histórico, cultural e paisagístico. É importante que, nesse diálogo, todos assumam sua parcela de responsabilidade, de modo que a conta pelo atraso da construção da infraestrutura seja repartida entre todos os envolvidos. Ou então, que não haja essa conta que a gente consiga resolver o problema nessa nova legislação. Estamos cientes, porém, que para darmos conta da implantação do 4G, da demanda dos grandes eventos, essa lei deve estabelecer prazos e parâmetros para que o poder público avalie os pedidos de instalação de infraestrutura das operadoras. É preciso um esforço coordenado entre União, Estados e municípios para enfrentarmos o desafio de expansão dos serviços de telecomunicações do país, e acredito que essa lei será muito importante para definir os termos em que pode se dar essa coordenação. Uma questão mais ampla, também muito importante, é a carga tributária. Temos uma das maiores taxas do mundo quando falamos de comunicações. E o Brasil, nesta etapa de desenvolvimento, não pode mais se dar a este luxo. O ICMS, que representa a maior parcela dessa carga tributária, tem alíquotas que variam de 25% a 35% a depender do Estado. E com a sistemática de cálculo usada, chega facilmente a 50% de carga efetiva sobre o serviço ofertado. Somando-se a isso os tributos federais, atingimos facilmente uma carga tributária de mais de 60% sobre o serviço. Esse peso é um grande inibidor da oferta e do acesso aos serviços de telecomunicações. Precisamos realizar a construção bem articulada com os Estados para resolver isso. As empresas do setor, por sua vez, têm que investir cada vez mais. Isso é natural desse setor, isso é absolutamente parte do trabalho. Como empresas de infraestrutura e serviço devem participar ativamente do desenvolvimento regional, levando redes
cada vez mais abrangentes e com melhor capacidade para a população dos estados, e ajudar a dinamizar as economias regionais e gerar empregos locais com qualidade e diversidade. Precisamos evidentemente que o Brasil não pode mais se dar ao luxo de pensar apenas em expansões incrementais de sua infraestrutura. Sabemos que é perfeitamente possível, em prazo relativamente curto, oferecermos velocidades maiores, de 10, 15 megabits por segundo, em larga escala. E queremos fazer isso. Aliás, precisamos fazer isso. Nós estamos discutindo, por exemplo, com o ministro Mercadante, da Educação, e o Ministério está fazendo um grande plano de informatização mais forte das escolas, de dotação de equipamentos para os professores e depois para os estudantes. Com certeza nós vamos precisar de uma infraestrutura muito grande. Eu acho que nós devemos discutir, inclusive, as condições em que isso pode ser feito. A mesma coisa está acontecendo na área de saúde. O ministro da Saúde tem nos procurado porque quer usufruir dos benefícios de fazer uma automatização do serviço, fazer uma informatização forte na área de saúde, e é evidente que precisa de internet para isso. É hora de agir cada vez mais estrategicamente, promover mudanças estruturantes, fazendo com que as redes de banda larga e todas as fronteiras digitais da economia por elas suportadas ajudem a modificar a realidade do nosso país. Prevíamos, por exemplo, chegar a 2015 com a banda larga em 40 milhões de domicílios, ou 70% do total de lares brasileiros. O atual crescimento do mercado nos indica que essa meta pode ser atingida ainda em 2014. É hora, portanto, de levantar uma bandeira mais usada, de chegarmos à oferta universal de banda larga no nosso país. Embora ainda tenhamos muito que fazer até criarmos fechados um plano específico para essa meta, já começamos a trabalhar em sua formulação. Eu quero dizer para as empresas e para os técnicos do setor que nós estamos abertos para receber sugestões e contribuições, porque queremos avançar nessa formulação. Esse esforço envolverá aprofundarmos e acelerarmos um pouco de tudo que já está sendo feito até agora. Para baratear o serviço, será preciso aprimorar a regulação e a tributação do setor. Será preciso investir mais em infraestrutura, evitar despesas diferentes, tornar o compartilhamento uma regra e não mais uma exceção, e compartilhar o cotidiano das prestadoras. Do mesmo modo, devemos criar as condições para que nossa indústria de conteúdos digitais seja igualmente beneficiada pela explosão da demanda de um índice de 100%, para redução de 100%, de 95%, como no caso da televisão, de penetração da banda larga, vai representar nesse país. Será preciso uma fina articulação entre as unidades da federação, o governo federal e todas as empresas do setor. As grandes transformações